Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso quarto e último dia do GEL de abril, que é uma análise do caso Ana O, do Freud e do Breuer, que é considerado aí o caso zero da psicanálise. Nós tivemos até agora 3 eventos, esse é o último dia. O que é o GEL? O GEL é o nosso grupo de estudos livres, onde os próprios alunos de graduação, os próprios estudantes que fazem parte da Liga de Psicanálise da URGS, estudam um tema e conduzem 4 encontros sobre esse assunto. Hoje, então, nós vamos ter aí uma análise com um viés de tratamento. Assim. A gente vai falar sobre tratamentos usando como base, então, o caso Ana O. Então, caso alguém esteja assistindo essa reunião de maneira assíncrona pelo nosso canal no YouTube, aqui mesmo no canal do YouTube tem uma playlist, então, com os 4 encontros, onde tem ali a introdução ao caso, contexto histórico do caso, onde ele aconteceu, né, a década de 1880, e também uma análise linguística do caso. Muito bem, agora eu passo a palavra aí para a nossa colega Lazy. Isso. Obrigada. Bom dia, gente. Um meio-dia. Então, eu fiquei com a parte de falar da terapêutica do caso Ana O, né? O caso que eu não sei se meu áudio estiver muito baixinho, vocês me falem, tá? Não, acho que tá bom. Tá bom? Tranquilo. Só uma coisinha. Oi? Não, é só uma coisinha, Lazy. Tu ia fazer alguma apresentação ou não? Não, não, sem apresentação de slides, tá? Então, dando continuidade. O caso que é considerado o caso zero, né, da psicanálise, e é um caso que ele não é do Freud propriamente, né? É o caso do Breuer, que Freud vem a participar desse processo de cura da Ana, né? E eu acho que é importante, assim, antes de começar a falar da parte mesmo terapêutica, de entender que Breuer e Freud, eles têm uma visão diferente da histeria, que é a patologia específica de Ana, né, que eles colocam como histeria. Breuer, ele acreditava que a histeria, ela estava relacionada a uma parte de retenção, a parte da retenção do afeto, ligada diretamente ao recalque, né, então, assim, mais ligada à parte de afeto e ao recalque desse, e o Freud, ele vai ter um outro entendimento da histeria, que ele é ligado à natureza sexual, né, então ele vem com esse olhar mais profundo, no sentido até das necessidades do gozo, das pulsões primeira, onde o paciente ele não consegue atingir esse gozo, e a histeria, então, ela vem como um sintoma, né, para o corpo da pessoa, ou enfim, dessa paciente, tá? E aí, por o Freud ter essa visão da histeria como uma natureza sexual, né, e de defesa, porque ela cria esses sintomas como uma defesa, né, por isso ela cria uma segunda consciência. Nesse caso, então, há uma divergência de pensamentos de Breuer e de Freud, embora eles tenham trabalhado juntos, nesse caso, ele tem acompanhado Breuer, eles viam de forma diferente a histeria. Rememorando um pouquinho, nesse caso especificamente, a gente vai ter a abordagem da catarse, né, da cura pela fala, que é a parte terapêutica principal, no caso da Ana O. Vamos entender que tem uma transferência, ocorre um processo de transferência lá entre Ana e o próprio Breuer, depois a gente vai entrar um pouquinho, e o recalque, especificamente, que é a base principal da onde Breuer acreditava vir esses sintomas, onde o paciente, então, adoecia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Ana. Ana, ela era uma mulher de 21 anos,
que ela adoeceu enquanto cuidava do pai, o pai também estava doente, né? E ela começa a sintomatizar tudo depois que o pai vem a falecer, tá? A doença da Ana, ela começa primeiro com uma tosse muito intensa, ela tem muita tosse, e depois ela vai passando para sintomas mais físicos presentes, tipo distúrbio de visão, distúrbio de audição, ela não consegue ingerir alguns tipos de alimentos, ou, né, enfim, tomar água, paralisia das extremidades, ela tem um dos braços que ela não consegue mexer, lapsos de consciências e tem diversas alucinações, tá? Breuer, então, diagnostica as doenças de Ana como a histeria, tá? E aí, em cima de todos esses sintomas, ele foi gradualmente criando uma terapia, e que ele acreditou e foi, né, ser efetivo para aqueles sintomas que ela apresentava, tá? A Ana, ela manifestava 2 estados distintos de consciência. Primeiro, ela era uma jovem, aparentemente normal, tá? E em um estado de auto-hipnose, que ela se transportava, ela se tornava uma criança problemática e teimosa, bastante teimosa, né? Então, ela ia para uma mentalidade mais infantil. Breuer, ele conseguiu perceber que ela tinha essa facilidade, ou enfim, ela conseguia fazer essa transição de uma consciência para outra, e ele, através do processo da hipnose, ele vai e consegue, e coloca ela nesse processo de transição quando ele queria, né? Então, assim, quando ele queria, ele colocava ela no processo onde ela estava com a consciência mais problemática, teimosa, criança, né? E trazia ela de volta para sua normalidade quando ele bem entendia, tá? Então, ou quando ele achava que o processo da terapêutica tinha sido atingido, ele voltava e trazia ela para o processo de uma jovem normal, tá? Breuer, ele sabia que a Ana tinha sido muito apegada ao pai, embora o pai fosse uma pessoa muito rígida, né? Eles viviam numa época bastante onde as mulheres não tinham muita vez, ou quase nenhuma, né? E o pai ainda ele tinha um perfil muito rígido de ser, né? Então, Ana, por exemplo, ela gostava de dançar, gostava de escrever, e nada disso ela podia fazer. Por vezes, eles estavam em reunião de família ou de amigos, aonde a Ana tentava se colocar, tentava falar sobre alguma coisa, e ela era cortada ou tolhida pelo pai, e ela não podia falar. Então, nesses momentos onde existia um corte ou uma repressão, a Ana se fechava e criava um mundo paralelo, uma segunda consciência, né? E nesse criar, ela alucinava, via cobras, via várias coisas acontecendo, tá? O que para Breuer ficou muito nítido é que em todas esses momentos de alucinação e a maneira como ela trazia isso depois no processo hipnótico, é que tudo isso era carregado de muito afeto, né? Então, assim, por vezes ela quis se colocar contra o pai, né, de dizer, olha, não, eu quero falar, e ela não o fez, né? Ou ela quis expressar algum tipo de sentimento, e ela não fez, então ela recalcou, ela deixou aquilo ali guardado, e no momento que ela está no processo de hipnose, ela consegue colocar isso para fora. Então, ela consegue reviver aquela cena, ela consegue falar isso através do processo da fala, né, da catarse mesmo, e enquanto ela está falando, Breuer traz ela do processo hipnótico e acontece a cura. Então, né, passa a não existir mais aquele sintoma específico, né? Isso acontece no momento, por exemplo, que ela não gostava de tomar água, ela não estava mais tomando água, porque ela passou meses tomando só suco ou comendo frutas, porque ela não bebia mais água, e aí era um dos sintomas. Breuer coloca ela num processo hipnótico e ela lembra, né, nesse
Nesse processo, ela lembra que tinha visualizado o cachorro dela tomando água no copo, e ver o cachorro tomando água no copo a deixa enjoada, né? Só que nos momentos que ela está na sua consciência normal, ela não consegue lembrar deste fato. E aí, por não lembrar deste fato, né, ela deixa isso guardado lá, ela só não quer mais tomar água. Então, quando ela lembra disso, ela sabe o motivo pelo qual ela não estava tomando água e ela volta a beber água e Breuer traz ela desse processo hipnótico no momento que ela está com um copo de água na mão, com o copo de água na boca, já em menção de beber, e ela volta a tomar água. Uma outra passagem que é bem interessante, que é a questão das alucinações com cobra, por exemplo, que ela tinha. Ela teve uma das alucinações onde ela estava sentada ao lado do pai, só ela e o pai, a mãe não estava junto, e ela alucina com serpentes, e uma das serpentes vem para picar o pai dela. E ela, conscientemente, ela gostaria de avisar, ou de afugentar, no caso, a serpente, mas o braço dela fica imóvel, né? Ela acredita essa imobilidade porque o braço estava em cima da cadeira, né? Mas que muito provavelmente o inconsciente dela não gostaria de avisar, porque ela tinha muita raiva também, tinha muitas coisas guardadas desse pai, que era um pai muito rígido. Então, assim, o consciente até mesmo alucinando seria de afugentar, né? Mas o inconsciente diz não, né? Eu não deixo que pica, porque o meu pai é um pai muito duro, ele também precisa. E aí o que acontece com o braço? O braço ele fica paralisado, né? E aí quando ela sai dessa alucinação, ela tá com o braço paralisado e ela fica com ele paralisado até o processo de terapia mesmo terapêutico do Breuer, que vai ser ela rememorar isso através da hipnose, né? E Ana, por si, ela fica muito entusiasmada e admirada com o resultado da terapêutica. Então, e que ela mesmo chama esse processo de limpeza de chaminé, ou no caso, a cura pela fala, né, a catarse em si, que a gente vai ver, tá? Em um dos seus relatos, o Breuer trata os episódios, um dos episódios narrado por Ana, como um verdadeiro, que o verdadeiro incidente, né, da versão, no caso o verdadeiro incidente que faz com que ela tenha os sintomas, né, está ligado ao afeto. E é colocando esse afeto para fora que ele vai trazer a cura para esse paciente. Então, assim, tudo que ela estava somatizando, as causas que estavam trazendo para o corpo, as doenças que ela vinha carregando, estava ligado a esses afetos contidos. Então, para ele curá-la, ele precisava que ela recriasse isso, que ela revivesse isso. E foi através da hipnose com que ele conseguiu acessar essas memórias. Freud, mais para frente, ele vai perceber que não precisaria da hipnose para fazer esse acesso, né? Então, é só mesmo através do processo da fala e das livres conexões que a gente vai acessando, que o paciente, no caso, vai acessando essas memórias e vai revivendo e vai reconectando o que aconteceu para que o sintoma possa ir embora, tá? Breuer, ele tem aí a gente vai um pouco mais para frente ali, que é a questão mesmo da transferência e da contratransferência que acontece entre Breuer e Ana, né? Breuer, ele está encantadíssimo pelo a maneira como está ocorrendo o tratamento e o acesso que ele está tendo a essa paciente, né? Tanto que na vida pessoal dele, ele só fala sobre isso com a esposa, enfim, né? Porque ele está tendo excelentes resultados, eles estão conseguindo, através mesmo dessa cura pela fala, e curando a paciente, né? E a esposa de Breuer começa a ter alguns tipos de, né, ela fica bastante enciumada, porque ele só fala sobre isso, enfim.
E aí Breuer, ele percebe que, opa, vamos encerrar, já conseguimos bastante, a paciente já está curada, eu vou encerrar por aqui o atendimento, e quando ele dá esse término de atendimento para Ana tem, um tempinho, pouco tempo depois, Ana tem uma nova crise, ela começa a ter uma crise histérica muito grande, e ela elabora um parto fantasioso, como se ela estivesse tendo uma dor de parto, e aonde ela grita, o filho de Breuer vai nascer. E nesse momento, Freud, então ele fica bastante, chama muita atenção dele, porque existe uma troca entre esse terapeuta e essa paciente, primeiro porque o terapeuta também, ele vem e encerra as consultas, há um encantamento pelo todo, por todo o processo terapêutico, e da mesma forma existe ali uma transferência dessa paciente para o masculino, para esse médico que está curando ela, e aí quando ela vê que vai perdê-lo, que ele não vai mais atender, ela tem de novo, então aí o afeto, as pulsões todas, elas se manifestam de novo, e aí ela vem como um processo como se ela estivesse tendo um parto, e nesse momento até ela grita, o filho de Breuer vai nascer. E aí é a primeira vez que Freud vai perceber esse processo de transferência e de contratransferência entre o terapeuta e o paciente. Isso também só é possível porque Freud está ali como muito mais como ouvinte e assistente, do que o terapeuta em si. Porque Breuer nega, ele diz que não, de maneira alguma, que não tinha nenhum tipo de, provavelmente não tivesse mesmo, nenhum tipo de intenção, mas para a paciente houve uma troca, e aí ocorre que ela volta a ter um sintoma histérico novamente, tá? O Freud, ele fica muito intrigado pela questão das lembranças do inconsciente dos afetos suprimidos, tá? Que é essa questão mesmo do recalque. Só que para ele, os afetos suprimidos, eles não são só esse afeto da ação primeira, por exemplo, do pai ser ruim, ela querer falar, e o pai não deixar falar. Para ele, isso vem muito antes, por isso que a gente considera a gente não, que se diz que o Freud, ele tem essa visão da histeria com uma natureza mais sexual do gozo, que isso vem lá das nossas pulsões primeiras, das necessidades mesmo de se alimentar, do básico, ele é bem patogênico, então, e ele deixa bem, para ele é muito claro que as pessoas que têm, que vêm a desenvolver a histeria, elas já têm uma predisposição para isso, depois de adulta, elas ou jovens, enfim, elas desenvolvem essa histeria, já tem uma predisposição para isso, porque essa primeira necessidade, ela não foi atingida, esse primeiro gozo inicial lá, ele não foi atingido, e ela vai sendo carregada até um ponto aonde acaba sendo muito recalcado, e isso vira um sintoma, vira algo que passa para o corpo, somatiza, Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso passar de... o paciente histérico, por exemplo, ele sofre de reminiscências, que são, então, as imagens ou as lembranças do passado, vagas ou completas. Isso também é uma característica bem específica. Todos os pacientes que Freud depois vem a tratar, ele vai falar, ele vai perceber que todos esses pacientes têm algo em comum, que são as reminiscências. Então, assim, são imagens e lembranças do passado, coisas que estão lá guardadas, muitas vezes só fragmentos, outras imagens completas, mas que têm difícil acesso, ou
né, que só são possíveis acessar através mesmo do processo terapêutico da fala, né, da catarse, do divã, né, do paciente ir falar e conseguir ter esse acesso, tá? Aí, eu fui pesquisar um pouquinho com relação à Ana O, especificamente, né, o processo terapêutico, ele foi esse, né, que o principal é a cura pela fala, que é onde a gente vai dar o entendimento da psicanálise, né, que é a catarse, a cura pela fala em si, consegue ver esse primeiro processo da transferência e o recalque, que é a base, então, principal desses sintomas virem a ser aflorados, tá? Hoje, se a gente fosse trazer a histeria para os dias de hoje, ela já não, por exemplo, ela já não está mais nos nossos livros, no nosso manual, para quem é da área da psicologia, ou mesmo da psiquiatria, né? Por exemplo, DSM-5, a gente não encontra mais, desde 1973, não existe mais a palavra histeria nos nossos livros, né? Então, se a gente fosse pensar hoje, ela está muito mais ligada a uma paranoia, às neuroses obsessivas, né? E a histeria, ela é dividida entre 4, né? Se a gente fosse pensar, tentar colocar elas, seria uma histeria depressiva, uma somática, a de infantilização e a de insubordinação. Então, assim, desvio de conduta, né? Até pessoas que têm um perfil mais agressivo, né? A gente conseguiria colocar dentro de um quadro de histeria, tá? Porque a histeria, então, ela vem, lá Freud, ele consegue ver através da somatização do corpo, mas, e das causas que são sempre parecidas, né, que tem essa questão do afeto e do não gozo, né, e depois, com o decorrer dos anos, né, e a gente vai estudando, vai percebendo que vai tendo uma evolução de sintomas, algumas coisas vão se colocando dentro dessa linha da histeria. Hoje a gente poderia dizer que a histeria, ela conseguiria, como doença, estar como uma fibromialgia, a síndrome do pânico, as pessoas com estruturas histriônicas e narcisistas, os transtornos de alimentação, todos eles, se fossem diagnosticados na época de Freud, seriam tidos como histéricos, né? Então, se a gente fosse procurar hoje dentro dos nossos livros aqui, histeria não vai encontrar, mas se a gente tivesse que diagnosticar conforme Breuer e Freud, seria nessa linha, né? Então, seriam os transtornos alimentares, histriônicos, narcisistas, tá? E aí, o porquê que é importante, isso foi uma coisa que eu fui, né, e a gente se pergunta muito, mas então por que é importante a gente entender de histeria? Por que a gente está falando de histeria, né? Que é o primeiro caso que a gente, da psicanálise lá, de por que entender histerias? Porque é importante para a gente entender a gênese do problema, da onde vem, por que causa, né? Eu acho que esse é o nosso diferencial também enquanto psicanálise, é saber, ok, vai vir a ser uma síndrome do pânico, ou é uma síndrome do pânico, mas da onde veio, né? Eu acho que o mais importante desse caso primeiro também é a gente entender isso, da onde surgiu esse sintoma e poder fazer esse acesso, né, essa cura, esse acesso pela fala, então, essa limpeza de chaminé. Eu acho que era isso da minha parte, assim, inicialmente, aí eu abro para quem quiser conversar. Eu acho que vocês têm muitas coisas para falar, né? Tá ótimo. E era isso. Deu uma travadinha aqui, o meu. Não sei se foi só o meu ou se é a da Lazy que travou. Acho que é o teu. Eu vou, então... Não sei se você... Vocês me ouvem, pessoal? Sim, agora sim. Agora sim. Tá.
Perfeito. Eu vou mandar, então, o link do formulário para vocês. Vou colocar ali na descrição. Foi o link grande. Vou tentar mandar o outro link que é menorzinho. Tá aí. E se alguém tiver coisas para contribuir, fiquem à vontade, a gente ainda tem uns minutinhos. Isso, vamos lá, temos 10, 15 minutinhos aí para dar uma discutida. Eu vou... Então, assim, eu acho que ficou bem claro, assim, a fala da Lazy. E uma coisa que... coisas que me chamaram a atenção, assim, eu fui escrevendo aqui. E é uma pergunta que eu tenho, assim, pode ser para a Lazy ou pode ser para qualquer pessoa aqui que queira conversar. Principalmente para o pessoal que é da psicologia ou da medicina, que é como vocês acham que essa pessoa, que é a Ana, né, seria, que não era a Ana, né, mas para todos os fins, vamos chamá-la de Ana, como vocês acham que ela seria tratada hoje? Né? Essa pessoa chega com esses sintomas iniciais que a Ana tinha, e beleza, tu se depara com esse paciente. O que acontece? 2021, 27 de abril de 2021, como que a gente trata essa pessoa hoje? Sendo ou psicólogos ou sendo psiquiatras. Ou sendo médicos no postinho de saúde, chegou essa pessoa. Ninguém? Estou todo meio tímido. Vai, Lia, pode falar, Lia, abrir o microfone. Não, eu fiquei pensando enquanto estava falando, porque tem os desafios atuais da medicina, e um dos desafios atuais na questão da psiquiatria é poder identificar o que a gente não deveria estar medicalizando, porque no momento em que medicalizar, a gente vai tirar algumas questões particulares do paciente. No caso da Berta, né, da Ana, a cura pela fala foi em rememorar, em acessar esses conteúdos. Hoje a gente vai ir por esse caminho, a gente pode entrar numa discussão de medicalização, né? Porque a primeira medida provavelmente seria a medicalização em se tratando de psiquiatria. Em se tratando de psicologia, provavelmente a rememoração, falando sobre isso e tentando construir esses caminhos junto com a paciente de quais são esses assuntos que são mais sensíveis para ela e que ela possa encontrar um caminho pela fala, né? Então é um assunto bem delicado. Até porque, fazendo gancho da Lia, da questão da medicalização, porque o que ela traz, dependeria muito do que ela fosse trazer nessa primeira consulta, né? Porque se ela traz sintomas, né, se ela vai trazer, assim, as questões mais físicas mesmo, não, eu tô com meu braço paralisado, por exemplo, que foi uma das, né, do que somatizou e apresentou. Ela tá com o braço paralisado, ou ela está com com distúrbio de visão, por exemplo, vai direto para a medicalização, né? Não, vamos ver, vai fazer um exame, vai fazer algum outro tipo de exame físico, né? Muito mais um exame físico do que um exame psíquico propriamente dito. Então, complicado, e até por isso que eu fui atrás para verificar onde a gente poderia encaixar isso, né? Porque a gente fala tanto em histeria na psicanálise, mas aí a gente vai trazer isso para o nosso campo diário e não consegue, mas se encaixaria onde, né? Até nas questões de alucinação, que a pessoa é paranoico. Tem gente que já diz, é esquizofrênico, tá paralisado, né? Então, já passa por uma parte medicamentosa. É complicado a gente pensar de que maneira, né? Eu tenho quase certeza que a conduta, principalmente médica, seria a primeira coisa, chegou a consulta com o neurologista. Então, chama o neurologista, vamos descartar algo orgânico aí. Então, o neurologista faria uma série de exames clínicos, provavelmente não ia achar nada, e aí então volta para o psiquiatra. Então, e aí ela obviamente seria
medicada, né? Ela seria conduzida com antipsicóticos, aí eu tenho quase certeza, assim, absoluta. E assim, alguém gostaria de dizer o que seria mais eficaz, então, tipo, vamos medicá-la de uma vez? Tipo, na época não existiam antipsicóticos, em 1880. Né? Eles davam banho na pessoa, davam banho com água gelada, banho com água fria, né? Charcot usava os choques, né? Tem isso, choques. Então, assim, o que vocês acham que seria melhor? Porque, assim, Freud também tentava vários tratamentos diferentes com os seus pacientes. Freud não era uma pessoa contra medicamentos ou contra coisas que não fossem a cura em si, a fala em si. Então, o que vocês acham que seria melhor partir direto para uma medicação mesmo ou fazer como o Breuer fez? Aí não tem certo ou errado, tá? É só um exercício. E, de um ponto de vista de encaixar a patologia, assim, numa patologia que a gente tem atualmente no DSM, né? Exceto essa parte, assim, de alteração de senso-percepção e pensamento, né? Seria mais a parte psicossomática, né? Se encaixaria em transtorno somatoforme, por exemplo, que tem um componente importante de ansiedade, né? E dá para usar até inibidor seletivo de recaptação de serotonina, mas a psicoterapia com certeza seria de um viés psicodinâmico, assim, né? E não terapia cognitivo-comportamental. E a pessoa, na verdade, não tem o controle, né, daquele sintoma, daquela somatização. Já para a parte de alteração de senso-percepção e pensamento, né, que seria mais algo no sentido da psicose, eu concordo com o Anthony, assim, de usar algum antipsicótico, né? Se estiver muito agitada, ou enfim. Então, tu acha que seria, então, antipsicóticos e ansiolíticos? Inicialmente um antipsicótico e depois um ansiolítico. Eu acho que seria Acho que é muito individual, né? Uma coisa Sim. muito caso a caso, assim, mas num geral, assim, considerando a parte do transtorno somatoforme, tem um pouco de ansiedade, e a parte estaria mais para um lado de psicose, acho que faz sentido essas duas abordagens, fora a terapia psicodinâmica, né? Que acho que para a cura, de fato, seria o mais eficaz se a pessoa conseguisse acessar, né? Sim. Porque o que é importante, até o que o Pedro traz, assim, é que lá em 1880, né, os pacientes, tanto os pacientes quanto os profissionais, eles se dedicavam quase que integralmente àquele paciente e o paciente ao tratamento, né? Então, o médico ia diariamente, né, horas com aquele paciente. O que não é uma realidade hoje. Então, o paciente ele traz uma demanda, tu tem um prazo relativamente curto para trazer um resultado, uma melhora para ele, né? Então, o medicamento em si, ele vai, enfim, é um acesso mais fácil, por assim dizer, né? Então, não, e as terapias psicanalíticas também, essas várias terapias que existem, eu não saberia citar todas, mas que usam a psicanálise como base, elas surgem por essa mudança da sociedade. Tipo, o Freud, ele viu o paciente de segunda a sábado, né? Ele via o paciente de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí domingo ele não via o paciente e ele reclamava ainda que pô, eu fiquei um dia sem ver o paciente, eu volto na segunda, tenho que ter um monte de trabalho para fazer que eu poderia ter feito no domingo. Assim. Então, assim, e é uma realidade que não existe hoje. Assim, tipo, o mais perto de ver um profissional tanto assim seria numa internação. Que aí tu vai ver a equipe médica mais seguido, assim, tipo, uma vez por dia e tal. Mas um paciente ambulatorial ou um paciente de consultório, não existe a possibilidade de tu ver todos os dias. Então, e como é que fica a psicanálise? A psicanálise teve que ir se moldando para a realidade, até porque não é algo barato também, né? Então tem a parte do dinheiro, porque cada vez mais tu tem mais pessoas querendo também fazer terapia, seja ela qual for,
Só que as pessoas têm diferentes condições financeiras, tem a questão dos planos de saúde, que limitam o número de consultas, né? Tu vai num psiquiatra, por exemplo, a maioria dos planos de saúde limita 3 consultas por mês. Então, e como é que fica essa questão, né? Porque, por exemplo, esses pacientes do início da psicanálise, como a Ana O, por exemplo, eles eram pacientes extremamente bem financeiramente, né? Que podiam pagar por isso, né? Só que hoje as terapias não é só rico que usa, né? A classe média, claro, as classes mais pobres realmente têm uma dificuldade de acessar, mas a classe média usa, né? A classe média faz uso de terapias e não teriam dinheiro para bancar tanta terapia assim, de segunda a sábado, né? Então tem toda uma questão cultural, uma questão social, uma questão financeira que limita a psicanálise. Mas que não impede ela de existir, claro. Mas limita bastante, principalmente se a gente for pegar essa psicanálise mais pura. Uma coisa que me chamou a atenção também foi ali tu classificaste a histeria, né, como tu não, né, mas tu falaste a histeria como ali as histerias depressivas, somáticas, as que infantilizam e as de insubordinação. Vocês conseguem ver quais histerias, quais dessas 4 aí a Ana teria? Tipo, eu consigo ver uma certa infantilização, eu consigo ver sintomas somáticos, obviamente, e sintomas depressivos, né? Uhum. Isso. Então, se a gente fosse passar para o DSM, eu creio que ela positivaria distimia, seria uma quase depressão, né? Um pouco abaixo da depressão, a distimia está dentro da depressão. É claro, teoricamente tu não precisaria ter a distimia, tu poderia ter só irritabilidade ao invés da distimia, mas via de regra tem distimia na depressão maior, né, na Major Depression. Parte somática ali, ela tem sintomas físicos e tem sintomas de fala também. Então, ela faz grunhidos, ela faz em certo período, né, do quadro dela. Então, provavelmente ela positivaria Tourette, talvez, né? Tu tem sintomas físicos e de fala, não necessariamente juntos, mas tem os dois. Assim, ela positivaria bastante coisinha assim no DSM, se a gente fosse passar para a atualidade. Assim. Isso também, eu pesquisando, me chamou a atenção em função disso, né? Que hoje a gente tem essas diferenciações, assim, bem, e Ana seria, nossa, ela fecharia critérios em muitas, né? Toques, vários, né? Então, os transtornos obsessivos diversos, enfim. Então, mas dessas 4 aqui, 3 ela fecha, né? Da depressiva, somática e infantilização, com certeza. Das histerias. Não, e é engraçado também, mas é uma curiosidade que vendo esse caso, a gente vê como que hoje o DSM, ele não usa o termo histeria, mas mas a gente vê lá em 1880, no caso de Breuer-Freud, coisas que até hoje são usadas na prática clínica da psiquiatria. Mesmo que com outros nomes. A Cristina, ela colocou ali no... a Cristina colocou ali no nosso chatzinho, né? Que a gente estava falando antes, que tu abordou a questão da medicalização dos medicamentos. Então, uma tentativa seria estabilizar o paciente, né, para reduzir os danos e depois fazer uma terapia, né? Não sei se a minha internet que ficou ruim ou é a da Lazy. Aí vocês me ajudem. Eu acho. Eu tô caindo, se é a Lazy que tá caindo. Acho que é tu. Sou eu? Tá. Acho que sim. Não, não, mas a Cristina tinha colocado ali, né? De primeiro meditar e depois fazer a terapia, e também a questão dos planos de saúde, né, que em geral tem atendimento, mas é difícil cobrir a terapia. É isso, para quem é da área da psicologia, a gente sabe que é bem complicado mesmo, assim, né,
Não, é difícil ter plano que ou é com coparticipação ou não cobre terapia, né? Enfim, mas até a nível de conhecimento mesmo. Uhum. Não, então, assim, pessoal, eu vou encerrar a gravação, mas vou pedir para vocês não saírem, que eu vou falar uma coisinha aqui em off para vocês. Então, para quem está assistindo essa gravação, muito obrigado. E nós da Liga de Psicanálise da URGS e da Lipsic, a gente espera vocês aí no próximo mês, em maio. As gravações vão estar aqui no YouTube também. Então, se sintam à vontade aí para assistir os vídeos, dar like nos vídeos também, que ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Se inscrevam no canal também. E é isso, pessoal. Muito obrigado.